represa Três Marias, em Minas Gerais. Tudo isso será disponível para todos vocês, para que todos possam repetir o teste em casa se quiser. Os pesquisadores usaram um telescópio e conseguiram registrar imagens a uma distância a mais de 100 km. Na teoria da Terra esférica, isso não seria possível, pois a curvatura da Terra teria uma altura de 237 metros, o equivalente a um prédio de 79 andares. Portanto, esse experimento prova que a Terra não pode ser esférica. E o resultado do experimento com as ondas de rádio? Os pesquisadores utilizaram antenas parabólicas. De acordo com a distância que foi realizado o experimento, a curvatura da Terra geraria um obstáculo de 3,84 metros de altura, impedindo assim a comunicação. Aqui, ó, a conexão está estabelecida. Sinal que a gente conseguiu escanear lá e conseguiu encontrar aqui. Foi estabelecida a comunicação, né? Tá provado que nessa distância a gente conseguiu estabelecer a comunicação. Sim, a gente sabe que qualquer interferência no meio do caminho ali não era para ter conseguido. Esférica, a gente já começou a trabalhar com uma obstrução praticamente total da zona de Fresnel, que é a região onde acontece a propagação das ondas de rádio, o que se tornaria impossível uma comunicação entre os dois pontos. No entanto, com a ideia das águas niveladas, a gente teria aproximadamente 50% da zona de Fresnel desobstruída, o que poderia permitir já uma comunicação entre os dois pontos, mesmo que fosse precária, e como ocorreu. Essa é mais uma prova que existe planicidade nas águas, mostrando que a Terra não é esférica. E quanto ao experimento da curvatura geodésica realizado em prédios, as medições foram feitas nas bases e nos topos de dois prédios, um em Torres no Rio Grande do Sul, e o outro em Natal no Rio Grande do Norte, a uma distância de 3.050 km um do outro. De acordo com a teoria da esfericidade da Terra, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições dos topos, ainda que em poucos metros. Mas, se as medidas forem iguais, isso mostra que na Terra não existe curvatura nenhuma. Relembrando a opinião dos engenheiros do INCRA antes do experimento. Aí, provavelmente haverá, em relação ao prolongamento dessa linha, digamos assim, perpendicular mesmo a essa linha de base, eu acredito que ela vai ser maior. Pensando na Terra como um globo, a expectativa inicial era que as medidas fossem diferentes, mesmo que em poucos metros. Mas quando os resultados chegaram, as medidas da base e do topo foram iguais, mostrando que os dois prédios estão nivelados e aprumados. Como a gente faz o ângulo de abertura, onde nós lemos aqui um ponto essa distância aqui, na base do prédio lá, e a altura dele. As medidas iguais da distância das bases e do topo provam que entre os dois prédios não há nenhuma curvatura, provando que o formato da Terra não é esférico. No experimento geodésico na água, foi realizado em 3 pontos com GPS de alta precisão, na represa de Três Marias em Minas Gerais, cuja extensão ultrapassa 70.000 metros. Esse primeiro ponto, a elevação em relação ao nível do mar está a 556 metros de altitude. O segundo ponto também apresentou o mesmo resultado, 556 metros de altitude. Se no terceiro ponto a medida for diferente, a água acompanharia a curvatura da Terra, mas, se as medidas estiverem iguais, ficará provado que não há curvatura, e sim, planicidade nas águas. E a medida do terceiro ponto surpreendeu os pesquisadores.
Aqui a gente também obteve essa mesma medida, 556 metros a nível da lagoa. Analisamos os dados coletados pelos equipamentos e todos os pontos mostram o mesmo resultado, a mesma altitude, mostrando assim que a água da represa se mantém nivelada. Estes dados derrubam a teoria da Terra esférica, porque segundo essa teoria, as águas deveriam acompanhar a curvatura da Terra. Só que em uma curva não existe nível. As 3 medidas de altitude foram iguais, deixando bem claro que não existe curvatura, mas planicidade nas águas. E qual o resultado do experimento com laser? Será que as equipes visualizaram a luz do laser do outro lado? Visual em virtude da curvatura de aproximadamente 6 metros. Como vocês podem ver, os dois aparelhos estão se comunicando a uma distância de 18 km. Os pesquisadores realizaram um experimento surpresa, para não deixar dúvida quanto ao resultado. Com as equipes ainda posicionadas em seus postos, um farol de luz foi acionado de surpresa. A luz deveria ser visível a uma distância de 18 km, que era direcionada para a margem oposta, onde se encontrava a equipe de topógrafos, que utilizavam uma estação total. Nessa extensão, a curvatura da Terra teria uma elevação cerca de 6,3 metros, o equivalente à altura de um prédio de 3 andares. Tá vendo? Baixa. Tá vendo? Baixa. Tá vendo? Tá vendo? O nível d'água, nível d'água. Então tá, eu vou anotar aqui, você lê o ângulo, as coordenadas aí. Tá. Aí você pega essa altura aí que Aí vai né, não tá piscando até o nível da água. Tá no nível d'água. Pois é, com quantos metros de altura? 0. Ah, tá piscando na água, né? Tá 10 centímetros da água. Ah, não, beleza. Então vou anotar o ângulo aqui. Peraí, Durante o experimento, os pesquisadores acenderam um laser sem que os topógrafos soubessem. Você tá vendo mais alguma luz ou não? Viu o laser agora? Viu o laser? Beleza. Baixa o laser. Viu o laser? Tá bom isso. Pera aí, deixa. Espera mais um pouquinho, nós já tá daqui a pouco. Tá vendo a luz ainda? Baixa um pouquinho, né? Tá vendo o laser? Tá bom, Will, só um minutinho. Grande. Agora ele tá vendo. Bicho, acabou. Já era. Não tem. É o nível d'água, ele tá lá 2 metros. Nós estamos com um telescópio, nós estamos com um nível de precisão, um nível óptico, um topógrafo. Estamos com uma estação total, que é um equipamento de topografia utilizado para medida. Então nós estamos aqui a 18 quilômetros, marcados com GPS, numa ilha, numa ponta da lagoa, a 18 quilômetros do equipamento de topografia que está lá com o pessoal. Então, nós colocamos um farol, e aí o equipamento de topografia consegue visualizar o farol no nível d'água. O farol colocado no nível d'água consegue ser visualizado por um equipamento de topografia que está posicionado a 18 km. E o engenheiro fica surpreso diante do resultado do experimento. Não tem como questionar o resultado do experimento, pois os topógrafos comprovaram depois de vários testes que as águas são niveladas. No próximo vídeo, mostraremos o resultado do experimento com um raio laser no Lago Titicaca.